E então veio a Revolução Industrial. A chamada ciência. Então tínhamos conquistas científicas, como o motor a vapor, tínhamos relógios perfeitos, tínhamos o aperfeiçoamento da mineração de carvão, tínhamos usinas de produção de ferro, tínhamos o motor a combustão, muitas invenções. E o que aconteceu como resultado disso? Algumas pessoas disseram, nós temos que confiar na ciência, porque pensaram, veja quantos milagres a ciência pode realizar, especialmente no começo do século XIX. As mudanças que vieram com o mundo capitalista afetaram os trabalhadores das fábricas como nenhum outro. A primeira metade do século XIX é cheia de revoltas proletárias, lideradas por diversos grupos do movimento operário para protestar contra suas péssimas condições de trabalho. Nestes grupos, havia os que se denominavam reformistas, pois defendiam que o capitalismo deveria ser reformado para que se tornasse mais justo com os trabalhadores. E do outro lado, estavam os que se denominavam comunistas, aqueles que pretendiam corrigir os males do capitalismo através de uma radical transformação social e econômica. As condições da classe trabalhadora eram simplesmente miseráveis, terríveis, apavorantes. É um capitalismo impiedoso, de tal nível que, em certo ponto, o Tory mais famoso, ou conservador britânico, Benjamin Disraeli, que viria a ser o político favorito da Rainha Vitória, o primeiro-ministro judeu da Inglaterra, escreveu uma carta para a Rainha Vitória. Eu não me lembro exatamente, mas ele disse que se alguma coisa não fosse feita em termos de reformas sociais, as condições eram tão terríveis que então não seria possível evitar uma revolução. As condições, no geral, estavam se movendo em direção a mais e mais ativismo da classe trabalhadora. À medida que a indústria se desenvolvia, surgiam trabalhadores industriais. Saímos de coisas como rebeliões ou oposição ao confisco de pão, enfim, e começaram a ocorrer greves desses trabalhadores industriais. Então houve uma mudança de certos tipos de resistência, como a quebra de máquinas ou coisa assim, para algo mais organizado pelo proletariado industrial, que foram as greves. Então, esse movimento dos trabalhadores, no meio e no fim do século XIX, já estava se organizando em sindicatos, em partidos social-democratas, trabalhistas, em formas mais organizadas. E a lei já estava legalizando em parte, não totalmente, sua capacidade de formar sindicatos e fazer greves para aumentar seus salários, diminuir jornadas e assim por diante.